E a sociedade, ela está começando a entender como que ela pode compreender melhor essa agenda ESG. E nisso surgem inúmeros desafios. Como que a gente cria, como que a gente mede e como que a gente reporta ações ESG. Enfim, acho que quando a gente fala de implementação de agenda ESG, né, de maneira geral, em qualquer tipo de negócio, isso já é, por si, hoje em dia, né, um desafio complexo, porque requer, né, que seja uma ação muito bem coordenada, né, que todo mundo na empresa esteja bem alinhado, que faça parte de uma questão cultural mesmo, que envolve toda a organização, né. Então isso por si só a gente já sabe o quanto que é desafiador, né, quando a gente fala de questões de mudança cultural, etc. E quando a gente olha mais em detalhe ainda para o segmento agro, existem N, né, desafios ainda mais específicos e latentes, né, nessas 3 esferas do E, do S e do G, né? Então, quando a gente fala do E, né, ou do A, que é o aspecto ambiental, a gente pode falar de questões relacionadas à mitigação de desmatamento, de uso de agrotóxico, de emissão de gases causadores de efeito estufa. A gente pode falar de gestão de recursos naturais de maneira geral, né, como o caso da água. Quando a gente fala do S, que é o aspecto social, a gente vê que é um setor também que tem muitas questões relacionadas, né, a direitos trabalhistas, a bem-estar social, né, a relação com comunidades no entorno, de áreas de cultivo, né, de cultura. E no caso do G, que eu vejo que é bastante do que a gente vai concentrar aqui hoje, né, no evento também, a gente vê desafios relacionados a aspectos de rastreabilidade, transparência da informação, né, principalmente quando a gente fala da cadeia de suprimentos, né, da cadeia como um todo. Quais são os impactos, Gabriel, do ESG no agronegócio? Conta um pouco para a gente sobre a sua visão, a sua vivência, aquilo que você, de fato, tem experimentado aí no seu dia a dia. O principal desafio, e primeiramente dizendo, né, a gente está falando de agronegócio, o agronegócio deveria ser praticamente igual ao desafio, né? Todo ano é um ano diferente, nunca tem um ano igual ao outro, né? E quando a gente fala de ESG, uma das maiores dificuldades que a gente tem e que o seu time tem que estar muito engajado e falar com todo mundo no mercado são essas mudanças, porque o ESG, por mais que você tenha a sua política escrita no papel, ela não está gravada na pedra, né? Ela está sempre evoluindo conforme o que o mercado exige e o que vem sendo, não é descoberto, mas desenvolvido, né? Porque é um protocolo aberto. Então, isso é um desafio muito grande, porque como exportador, a gente precisa seguir essas tendências para continuar participando desse mercado. Então eu posso dar um exemplo muito claro que a gente até estava conversando antes do evento. Nós no Brasil temos o Código Florestal, que foi implementado em 2008, que eu me arrisco a dizer se não é o Código Ambiental mais rigoroso do mundo, sem dúvida nenhuma é um dos mais rigorosos do mundo, e onde quase que da noite para o dia, o produtor rural virou um dos maiores detentores de florestas e áreas de preservação. Só mais ou menos o último número que eu vi da Embrapa era em torno de 20% da área do Brasil, hoje é a área de preservação vinculada a fazendas. E a gente já tem esse código, que é uma lei extremamente rígida. A Europa está exigindo que, a partir de 2025, as tradings que queiram exportar para o mercado europeu não comprem mais de produtores que desmatem. Eu concordo plenamente se fosse alguma coisa dentro do Código Florestal, né? Quando eles começam a colocar essas imposições que é extra, fora Código Florestal, significa que todo o planejamento estratégico que a gente vem fazendo há décadas fica à mercê do que eles estão querendo impor ao nosso mercado. Aí tudo bem, nós como trading vamos acatar, obviamente, e aí vem o outro desafio: como é que eu passo essa informação para o meu produtor rural que está no campo, está queimando a careca todo dia no campo? Todos os desafios que vocês devem imaginar, principalmente a nossa empresa atua bastante no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia,
que são regiões extremamente pobres, seca, que eles vão, se eles desmatarem mesmo que dentro da lei, eu não vou mais poder comprar deles. Então entra aí esse trabalho que é passado para nós as tradings de ter esse dever de também ter essa educação continuada junto aos produtores. Como que, Igor, você entende as abordagens de inovação, as abordagens de tecnologia, como que isso tudo pode colaborar para esses desafios do agro no Brasil? A gente tem 7,8% de áreas agrícolas no Brasil, ou seja, dessa imensidão toda, a gente cultiva em 7% do Brasil, né? 66% são áreas preservadas, aí a gente está falando aí dentro das áreas dos próprios produtores, regularizado hoje através do CAR, né? A gente tem as áreas indígenas, né? E mais as áreas de preservação nativas, né? 50% fica na Amazônia, né? Então, não é além do Código Florestal, muito bem citado pelo Gabriel, que é extremamente rígido, né? E a gente não pode sair aqui desmatando, o produtor não é um maluco de fazer isso, porque incide em vários pontos aí da sua parte agrícola, principalmente no seu financiamento, né? E onde entra a parte da tecnologia, né? Entre essas medidas que a gente toma do ESG, né? Eu acho que a gente tem aí, né? Se a gente lembrar que o Brasil nos anos 70 importava 30%, hoje a gente é o quarto maior exportador aí, sendo de grãos aí para a China, né? Então é assustador o que a gente cresceu em pesquisa e tecnologia. Então a gente não pode citar isso, a Embrapa é responsável sobre isso. 50 anos que completa a Embrapa, então a gente vê o que o Brasil cresceu com ciência e tecnologia, né? Então a gente não vai descartar isso. Estamos aqui, somos o maior agro sustentável graças à Embrapa, né? E a Exalc USP também, com certeza. E nessas pautas, né, eu sempre faço uma analogia, né? Porque a gente tinha a sustentabilidade hoje é a estratégia do negócio, não tem como negar. Só que a gente tinha o tripé da sustentabilidade, que o professor deve saber, né? Que a gente sempre falava que era economia, social e ambiental, que é muito parecido com o que a gente tem o ESG. A única diferença é que o ESG mede e a sustentabilidade é um conceito, né? Qual que é a diferença ali quando entra a tecnologia nisso, né? Então, quando a gente vai fazer vou dar um exemplo aqui do EAGRO, que usa muito bem essa parte aqui do ESG, né? A gente não dá nenhum crédito para quem comprovadamente invade alguma terra, sendo indígena, sendo uma destruição de uma unidade de conservação, invadiu ali, a gente tem todas as áreas de APP, então a principal tecnologia que hoje é voltada para o agro é a georreferência, né? Então o geoprocessamento, a agricultura de precisão, ou seja, a gente conheceu um pedacinho de cada território dele, né? Então hoje a gente consegue fazer isso de forma automática. A gente sabe que o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, é muito importante hoje, esses dados públicos que é disponibilizado pelo SICAR, porque lá ele te dá a área, né, o polígono da sua propriedade, e com isso você consegue fazer toda a parte de geoprocessamento do agro. Então a gente já inibe ali a parte de desmatamento, que é uma das partes citadas ali no ESG, né? Outra parte de risco, né? Então a gente tem todo um fornecimento climático que é muito importante, não só, né? A gente sabe que está tendo o fenômeno El Niño, né? Referente ao aquecimento global, que é um fato, né? Que a gente não tem o Brasil, um dos países mais sustentáveis, mas a gente sabe que isso já é um fato global, e isso realmente prejudica não só a parte ambiental, mas como os produtores, né? Chuvas excessivas, né? Então a gente também traz na nossa plataforma esse tipo de controle, né? Então a gente tem os sinalizadores de alerta sobre algum tipo de catástrofe, e isso é muito importante, né? Então a gente está seguindo parte social também, né? Então a gente não faz nenhum contrato com quem tem análogo isso a trabalho escravo. Isso são listas públicas, a gente reúne também todos os dados e faz os cruzamentos necessários para isso é muito importante, tá? Então nenhum dado que a gente utiliza não seja público ou não tenha nenhum consentimento do produtor rural para fazer isso, claro, né? Mas esse é o grande ponto, né? Sem falar nisso que as outras partes de tecnologias, né, que o produtor detém hoje em mãos, e a gente tem hoje um produtor com uma idade de 40 a 45 anos e está vindo um jovem produtor aí bem engajado na tecnologia, né? Então eles praticam já a nanotecnologia, por exemplo, no agro, que é muito importante para os polímeros, que seria isso, né? A conservação do produto em prateleira, né? Então, dá um exemplo besta aqui, né? Mas
Com essa nanotecnologia eu consigo conservar mais uma maçã, por exemplo, um tempo hábil em estoque, né? O estoque é assustador para o produtor rural, a gente estava conversando agora, né? Então o estoque incide em preço, em trading, né? Quanto maior o estoque, com certeza menor está sendo a demanda, né? Então esses controles de tecnologia, de regeneração de pasto, que tudo vem com a tecnologia e ciência, é utilizado hoje pelo produtor, né? Então a gente está bem antenado sobre isso. Como que você enxerga esses desafios, né, do ESG e as abordagens de inovação e tecnologia se conectando aí por meio das cooperativas? O cooperativismo ele é parte importante dessa cadeia, né? Ele consegue conectar os menores com o sistema produtivo. Então, nessa linha, ele é corresponsável por trazer tecnologia e inovação, principalmente para os menores, né? Então, esse modelo de associação faz com que o pequeno tenha uma força e seja relevante para o mercado. E nessa linha, né, eu acho que o cooperativismo contribui muito para a profissionalização do agronegócio, né? Então, ele dá acesso aí a tecnologias, a técnicas de manejo, etc., que fazem com que o nosso agronegócio consiga se desenvolver cada vez mais rápido. E um dos pontos mais importantes que o cooperativismo tem somado muito no setor é trazer as questões da governança, né, para o agro, no sentido de trazer indicadores, ajudar a questão do crédito, que está muito ligada aí a regras e auditorias que você tem que cumprir. O cooperativismo traz isso para o pequeno, que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de tecnologia ou não teria como fazer parte do sistema por conta da regra, né? Então, o cooperativismo hoje no Brasil, ele tem sido talvez um dos principais protagonistas aí no setor e responsável pelo fomento aí, pelo desenvolvimento especialmente, né, do pequeno e médio produtor. Tanto em todas as fases da cadeia produtiva, o cooperativismo tem esse papel importante. A gente tem programas para se adequar à lei, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, e uma das pontes que a gente pode fazer é até a associação desses programas com o próprio ESG, como uma métrica. Para a gente falar sobre ESG precisa ter métrica, né? E a proteção de dados, todos esses projetos de adequação, eles podem ser inseridos como uma métrica para atingir o ESG também. Além disso, a gente tem toda a questão de utilização de sistemas, outras tecnologias que são utilizadas e que a gente invariavelmente vai ter tratamento de dados pessoais ali. Quando não tivermos dados pessoais, muitas vezes teremos dados confidenciais. Então, quando eu tenho uma questão que eu vou saber exatamente o business daquele negócio por meio da sua propriedade, eu tenho uma questão que é confidencial, que muitas vezes ela está dentro de uma plataforma. Então, assim, como que eu garanto a segurança desse dado, né, para que não atrapalhe em casos de vazamento? A gente tem ouvido aí falar de inúmeros vazamentos, né, que envolvem dados, né? Então, assim, como que eu faço com que os sistemas, de fato, eles sejam seguros? E para isso a gente tem que pensar em privacy by design, a gente tem que pensar em security by design desde a essência, de incorporar esses princípios no momento que a gente está construindo aqueles sistemas e está relacionado com aspectos de proteção de dados. Então, a gente consegue fazer esse alinhamento, seja para desenvolver todos os sistemas em que eu tenho ali dado confidencial ou até mesmo um dado pessoal, e aí atendendo e respeitando toda a legislação. Então, eu passo, quando estamos falando sobre a ESG, a gente passa sim por proteção de dados, seja inserindo como uma métrica dentro da empresa para dizer, olha, a nossa empresa ela está adequada, ela desenvolve inclusive a questão do social, o social ele também está relacionado com uma questão de proteção de dados pessoais. Eu estou garantindo que aquelas pessoas que vão ter acesso, que vão ter os seus dados, por exemplo, numa plataforma, elas tenham a sua privacidade ali resguardada, e isso também faz parte do do social.
além da questão da governança. Então, quando a gente trabalha com proteção de dados, a gente também está fazendo governança, a gente desenvolve ali os procedimentos, seja de gestão de fornecedores, que vão ali ajudar em toda essa cadeia, entender quem é toda essa cadeia produtiva, e aí a gente está contribuindo também para a questão de governança. Sabemos que o Brasil talvez esteja aí entre os... Talvez não, com certeza é um dos principais players mundiais, né, do agronegócio. Temos uma característica que temos uma agricultura tropical. Quando se fala agricultura tropical, a gente já relaciona a questão de ter 2 e talvez até 3 safras no ano, e também traz as questões muito ligadas a clima, né, e que gera uma complexidade adicional no nosso modelo de negócio, né? Quando você tem chuvas, você está nos trópicos, você obrigatoriamente vai ter que usar mais insumos, mais pesticida, fungicida, etc., o que traz essas questões do ESG para a pauta, né? O ESG hoje ele é parte do projeto, né? Ele não tem que ser atingido, ele tem que fazer parte do projeto como um dos entregáveis, né? Então, um projeto para ser um projeto vencedor dentro desse setor, ele tem que considerar o ESG como parte dos entregáveis. E como os maiores desafios, né? Daí tem uma parte que a iniciativa privada pode colaborar, e outra parte é mais governamental, que é prover infraestrutura para todo o território nacional, né? Hoje a gente tem áreas muito desenvolvidas, onde a gente tem acesso ao que tem de mais moderno do ponto de vista de tecnologia, e tem áreas que você não tem nem luz elétrica, né? Então, essa questão da infraestrutura é muito importante. Com isso, a iniciativa privada pode vir logo atrás, no sentido de trazer tecnologia, inovação e baratear os custos, para que isso seja possível de ser oferecido para todos, né? E em cima disso, né, não menos importante, é a questão do crédito, né? A gente sabe que o agronegócio hoje é dependente do crédito, tem o crédito de repasse, né, que abre as linhas governamentais ali, que trabalham no formato de incentivo, e também os créditos privados, onde as instituições financeiras, né, são parte importante, e o EAGro, por exemplo, né, está colaborando nesse sentido. Conta um pouco pra gente quais são as boas práticas do mercado e o que você tem observado nesse sentido. A gente tem uma operação hoje em D0, né? Que significa o agricultor entrou na nossa plataforma, se cadastrou e já obteve o crédito, né? Então a gente aposta muito nisso, numa parte da digitalização do crédito, né? Da facilidade dele, dessa retirada de burocracias com a tecnologia, né? Ou seja, a gente consegue capturar as informações dele com certeza, com consentimento, né? Então falando de LGPD, a gente consegue capturar as informações dele, digitalizar os documentos dele. Então a gente tem uma parte de OCR. Outra parte muito importante ali, a gente tem um concierge, né? Então a gente tem um chatbot inteligente, né? O nosso roadmap aí, não sei, mas a gente vai depois integrar com IA generativa para poder, com certeza, dar soluções para ele, principalmente no CAR, né? Então a gente sabe que a gente, com base do crédito, é a base do CAR, né? Então, a partir da propriedade rural dele, a gente consegue ali fazer algumas análises até de limite pré-aprovado. Porém, a gente sabe que às vezes o produtor tem uma parte dele está pendente com alguma coisa. Então, a gente quer ajudar o produtor, principalmente o pequeno produtor, a desburocratizar esse tipo de informação, para que ele obtenha o crédito o mais rápido possível, né? Então, a gente sabe que o Plano Safra vem aí, a gente sabe que tem outros incentivos do governo, mas o crédito do capital de giro dele, né, que é o mais utilizado ali, a CPR, é algo que para ele é mais viável, né? Que ele já consegue bancar o custeio dele aí, da produção dele, não só custeio, mas como máquinas também, que é bem importante para o produtor hoje, né? Então a gente aposta nisso, né? Nessas desburocratizações através da tecnologia, né? É o que a gente tem mais viável hoje, não só o crédito, mas enfim, todo um segmento do agro, né? Pré e pós-porteira, né? Dentro do que nós originamos no campo, 97, 98% é rastreável. O maior desafio que a gente tem é quando a gente realiza compras de outros originadores, porque são empresas menores e que não têm o acesso à tecnologia e o funding, né, o financiamento para
para instalar essas tecnologias e conseguirem fazer esse rastreamento da forma que é exigido não só pelos países destino, e muito exigido pelo Japão. O Japão é extremamente conservador e não entra nada em um navio aqui no Brasil que não tenha 100% de rastreabilidade. E hoje em dia nós temos diversas tecnologias, temos plataformas que nos auxiliam a fazer essa rastreabilidade. Então, um treinamento contínuo com o nosso time, porque por mais que seja lindo e todo mundo goste de ser agrônomo de carpete, é inevitável estar no campo, sujar a bota, estar junto com o produtor rural, porque eles são parceiros diretos nessa batalha, né? Então eles precisam ter ciência da forma que ele nos passa os dados, na forma que ele nos passa as informações, vai afetar diretamente nesse quesito e no final das contas no nosso poder de fornecer crédito, fazer barter e continuar comprando dele, né? Então a rastreabilidade com certeza já está escrito na pedra. Vocês já devem ter ouvido falar no Conheça o Seu Cliente, né? Conheça o seu produtor, conheça ali o seu fornecedor. Então, a gente consegue fazer esse gancho quando a gente está falando em proteção de dados. A gente também precisa conhecer quem é o nosso fornecedor. Então, a gente faz uma série de processos de due diligence para conseguir entender se aquele fornecedor ele possui segurança, ele respeita os requisitos de privacidade de dados, ele está adequado à regulamentação, se o sistema que de fato ele desenvolveu, ele consegue cobrir, né, a questão de não permitir que tenha vazamento de dados e tudo mais. Então, esse é um aspecto de preocupação muito grande, por isso esses processos de due diligence que tem que ser realizados quando a gente pensa na parte de segurança da informação, quando a gente pensa em proteção de dados pessoais. E nesse sentido, né, do conheça aí com quem você está comercializando, a gente também precisa inserir dados nessa cadeia, né? E muitos dados, de novo, confidenciais ou pessoais. E aqui só para fazer a distinção, né? Pessoais, tudo aquilo que possa identificar uma pessoa. E às vezes quando eu estou falando de geolocalização, estou falando de propriedade, eu já consigo, pela propriedade, identificar a pessoa. Então não necessariamente um dado pessoal, é um RG, é um CPF, mas é tudo aquilo que me permite identificar alguém. Então, dentro dessa rastreabilidade que a gente está comentando agora, eu insiro uma série de informações ali para eu conseguir avaliar quem é aquele produtor com quem eu estou comercializando e qual é a garantia, né? Como que a gente... será que eu estou tratando, colocando essas informações em um sistema que ele é de fato seguro? Né? E aí entra todo o processo de due diligence que tem que ser feito por segurança da informação e de proteção de dados. Né? Então, no todo, isso se relaciona, acaba sendo... a gente tem que fazer isso como uma estratégia do negócio, como algo que é de forma sistêmica, né? Por isso que a empresa ela precisa pensar em estabelecer métricas que sejam seguras e sentar e todos ali conversarem, porque tem que fazer parte da estratégia do negócio, né? Então, a gente pensa em riscos que são relacionados à segurança da informação, e isso também é governança, e isso tem que estar dentro da estratégia ali da empresa, que vai poder ser melhor no caso das cooperativas. Quando a gente está falando do pequeno produtor, a cooperativa vai conseguir ali fazer essa ponte para que o produtor ele esteja também de fato adequado a todas essas questões que a gente está comentando aqui, que são complexas para serem cumpridas, né?